Vamos lá, galera, em busca dos 3 pontos. Flamengo enfrenta aí o Bahia lá na Arena Fonte Nova, tá? Flamengo vai com a força máxima aí. Precisa vencer, é claro, né? Para manter ali a distância dos demais concorrentes, tá? Felipe deve fazer algumas mudanças. Vamos ver no vídeo de hoje, então, no troca de passe, o que a galera pode estar falando. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você aí é rubro-negro ou anti-rubro-negro, vai ser um prazer ter você com a gente todos os dias aqui no canal. Muito obrigado a todos. Bora acompanhar aqui a galera do troca de passe. Saudações. Parece que não caminha, bate na trave e sai, a falta, né? A sorte é mais para os outros do que para você mesmo. Então você tem que ter uma cabeça muito boa, se preparar muito bem, porque cada rodada ele pode te afundar, porque daí o emocional parece que você não vai sair nunca, mas pode também te fazer respirar. Muito bem, vamos falar então da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Aqui no nosso telão apareceu um grande resumo dos jogos que teremos nessa 27ª rodada. A gente vai passando um a um ao longo do troca de passes de hoje, mas já está aqui também no nosso telaço a tabela de classificação. Por quê, minha gente? O Flamengo teve a oportunidade de se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve toda a repercussão ao vivo, vocês acompanharam com a gente por aqui, e nesse momento está ali como líder, mas com 55 pontos. Quem teve um bom saldo dessa rodada, 26ª do Brasileirão, foi o Palmeiras, o segundo colocado, está ali com 52 pontos, tem 2 jogos a menos que o Flamengo, se eu não me engano, ou melhor, 2 a menos que o Cruzeiro e um a menos que o Flamengo. Um a menos que o Flamengo, exatamente. Depois, na sequência ali desse G3, tem Botafogo e fecha o G6, Mirassol e Bahia. Agora eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, o G3 do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o que terão pela frente? Esses são os próximos jogos, olha ali, ó. O Flamengo tem na sequência Bahia, Botafogo, Palmeiras, é mais um duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro, digamos assim, uma final antecipada, né, das que vamos ter nessa reta final da competição, e depois o Fortaleza. O Palmeiras tem São Paulo, Juventude, Bragantino, aí o Flamengo e o Cruzeiro nessa sequência. E o Cruzeiro tem Sport, o Galo, o Fortaleza e também o Palmeiras. Quem tem a vida mais difícil em outubro? Bom, em número de jogos a gente já tá vendo que o Palmeiras, né, mas de duelos. Olha, difícil, mas assim, a vida do Flamengo não tá moleza, não. Não tá moleza, não. Vai ter 2 duelos na parte de cima da tabela, sendo um deles um clássico. Na sequência, vai pegar o adversário direto, que é o Palmeiras. Não é vida fácil. Assim, acho que cabe a gente lembrar também, Kelly, que Flamengo e Palmeiras têm competições continentais para jogar ainda. O Cruzeiro, ele chega nessas partidas que tem um pouco mais descansado. Só tem a Copa do Brasil no final do ano, né? Quando acabar o Campeonato Brasileiro, acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas o Palmeiras tem mais jogo, tudo isso entra na equação. Mas talvez pelo nível ali dos duelos, eu acho que Flamengo e Palmeiras estão um pouquinho mais complicados. E a tabela do Cruzeiro, apesar de ter um clássico ali no meio, um joguinho contra o Palmeiras, tem 2 adversários que estão na parte de baixo da tabela. Moleza não existe. Sabe o que é o maior problema aí, eu acho? Quem vai jogar contra eles, entendeu? Né? Mas O problema é dos outros. O problema né? é dos outros. E por mais que o Flamengo vai jogar esses 2 jogos seguidos fora de casa, lógico que é ruim. Sim. Um é contra o Botafogo, é aqui. Tem Libertadores no meio do caminho ali, Isso. né? Só Entre que o jogo do Flamengo e do Palmeiras. só que o Palmeiras, ele tem um lado ruim, que ele pega 2 confrontos diretos, né? Que é Flamengo fora e Cruzeiro Um clássico. em casa. O clássico fora também. É uma né? sequência dura. Eu E acho que o Palmeiras tem a pior vida em outubro. Só que é uma sequência de um jogo fora ou em casa, né? Pelo menos alternado. Esses 2 do Flamengo fora, realmente, são jogos difíceis, né? E tem lá a questão do Bahia, que tem uma viagem a mais. E se você pegar o Cruzeiro também, cara, essa questão, o Sport, meu Deus do céu, com todo, né, respeito, ele tem feito jogos até bons e o resultado não tem vindo, mas tá lá, mas só que ele tem o clássico e tem a questão do Palmeiras fora. Então, esses confrontos que, na verdade, Palmeiras e Cruzeiro têm os 2, né, e o Flamengo acaba não tendo. Então, momentaneamente, você pode falar assim, opa, de repente, pelo menos esse confronto o Flamengo acaba não tendo, mas também o confronto direto é um lado bom de você falar, poxa vida, se eu vencer, é algo para abrir, porque o Palmeiras agora com esse jogo a menos, se ele ganha... O Palmeiras meio que depende de si, né? Se a gente parar para pensar. Isso, por quê? Porque tem um jogo atrasado. E esse jogo atrasado, ele vai trazer uma vantagem pro Palmeiras, que ele tem menos gol feito, só que ele abre uma vitória em relação ao Flamengo se ele ganhar esse jogo que ele tá devendo. E o jogo que tá devendo tá ali, né? Ó, adiado da 12ª
rodada do Campeonato Palmeiras, Brasileiro Juventude. contra o Juventude. Em casa. Jogo em casa, o Juventude também numa situação super delicada na tabela de classificação, lá na zona do rebaixamento. Tem tudo para ser aquele jogo que o Palmeiras vai levar melhor. Óbvio que tem que jogar, senão o jogo nem acontecia, né? Mas Lógico que tem uma... E outra? É uma data a mais no calendário. Sim, é uma data a mais que ele acaba tendo, mas menos mal que joga em casa, né, Kelly? Isso daí para ele eu acho que é uma vantagem, e o fato dele estar igual de ponto com o Flamengo e ter uma vitória a mais, que é o primeiro quesito de o pessoal tá me falando aqui que eles estão empatados em números de vitória. Agora, né? Isso, agora. Então, se o Palmeiras ganha o jogo que está devendo, ele vai para 17 Aí vitórias, ele fica uma vitória a mais empatado de pontos. Entendi, já tá com a tua bola de cristal ali, fazendo uma previsão. Será que Odete Reutemann faz previsões? Rapaz, a Odete Reutemann, ela faz. Ela não só prevê, como ela executa o futuro. Mas ela mata os adversários, né? É verdade. Só que agora chegou o ponto dela morrer, então isso também o retorno ele volta. Tá emocionante, tá emocionante. Bom, eu sei que tá muito bom esse nosso papo, essa nossa análise da vida do G3 do Campeonato Brasileiro. Em outubro teremos muita emoção nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar desde já a passar jogo a jogo. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá começando. A gente abre os trabalhos por aqui falando sobre Bahia e Flamengo. É domingo, 6h30 da tarde. Na Arena Fonte Nova. E aí, minha gente, o Flamengo vem desse empate frustrante. A gente já está aqui com o destaque lá do GE. Globo, a reportagem dos nossos colegas do site, falando um pouquinho da escalação do Flamengo. Danilo e Ayrton Lucas devem ganhar chance em um time desfalcado contra o Bahia. Mas vejamos, né? Que desfalque a gente pode falar do Flamengo, que tem muitas opções de qualidade, diante de um Bahia que pode chegar a 13 desfalques nesse confronto. É desigual, né? Assim, por pesado. mais que a gente fale de um Flamengo desfalcado, porque está sem algumas de suas principais peças, o Flamengo montou um elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. E quando você monta esse tipo de elenco, até nos desfalques você tem uma gordura, vamos dizer assim. Porque você monta posição por posição com 3 jogadores que consigam fazer e desempenhar aquele tipo de função sem cair o nível. Para quem quer vencer o Campeonato Brasileiro e atua em outras frentes, é o caso do Flamengo hoje, né? Porque tem a Copa Libertadores e tem também o Campeonato Brasileiro. Não pode deixar o ritmo cair, não pode deixar a intensidade cair. É difícil, é um desafio, com toda certeza, mas tem peças para colocar no lugar. Né? O Danilo, bem fisicamente, seria titular em muitos times aqui do Brasil. O Ayrton Lucas, a mesma coisa. Né? Acho que quando você olha esse time do Flamengo, titular em reserva, você fala, caramba, o banco deles é titular em várias equipes do Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração aí o desequilíbrio da quantidade de destaques, por mais que o jogo seja na Fonte Nova, na casa do Bahia, a gente sabe que o Bahia tem levado também seu torcedor, feito promoção, isso é muito importante. Essa mobilização faz a diferença. Exato, chamado seu torcedor para mais perto é um desafio muito grande para a equipe da Terra Boa. Agora, da Boa Terra, perdão. Da Boa Terra. É porque a Terra é muito boa. É boa, tu gosta muito, que eu né? gosto muito. Eu sei até que vai passar umas férias por lá, confirma? Tem isso também, confirma. Pode confirmar, então tá pode bom. confirmar. Depois você nos traz notícias, então, de Salvador. Já comigo. É bom demais. De especialidade. É bom demais. É bom demais férias, é bom demais Salvador. Agora, Alex, a Beli estava falando de não deixar cair a intensidade, né? O Flamengo é realmente esse time muito intenso ao longo da temporada de 2025 e tem isso, né, como característica, assim, na sua raiz. Mas como não oscilar com tantos jogos em disputa no calendário do futebol brasileiro? Porque o Felipe Luiz falou isso, né, depois do jogo tão intenso que foi contra o Cruzeiro, justamente sobre um time que vai, nessa época, oscilar. Vai oscilar, porque fisicamente e emocionalmente, por mais especiais que sejam os jogadores, os profissionais, e muito bem dirigido pelo Felipe, porque se você pega um elenco recheado do Flamengo, que é mérito deles por ter condição econômica para poder convencer esses atletas a virem, e também às vezes ficarem fora no banco de reservas para poder esperar seu momento, o Flamengo ele tem os seus momentos individuais que às vezes vai fazer falta dependendo daquele momento que aquele atleta vive. Mas vai sair qualquer atleta, para entrar um Danilo, para entrar um Ayrton Lucas, lógico que você não sente ou você sente bem menos do que o Bahia ou qualquer outra equipe que não tem realmente uma equipe assim tão recheada. Mas é humanamente impossível, né? Você chegar e ao mesmo tempo todos os jogos você pega. Se for pegar o jogo do Flamengo que ele ganhou contra o Corinthians, o primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem e parecia um Flamengo até mais entregue, ele não conseguia sair.
Pode ter algo também de desgaste, Sim. porque e às vezes você vai encontrar um adversário que ele consegue te manipular, jogar de igual para igual contra você. Esse jogo contra o Bahia é perigoso, mas é uma pena os 13 que estão fora pro Rogério Ceni fazer isso, né? É muita gente. É muito. Aí você pega um time como o Flamengo, é muito talento. Por mais que você não domine aquele jogo, você passa a ser um time muito perigoso. E agora jogando nessa tensão dessa reta final de ano. O Bahia chegou a 67 jogos na temporada, o Flamengo a 59 partidas, então realmente a disputa é muito intensa, o desgaste físico ele aparece. No caso do Bahia, acabou lotando o departamento médico, tem jogadores que vão estar suspensos também desse jogo, mas acaba que dificulta mais a reposição em relação a um elenco tão poderoso, tão rico quanto o Flamengo apresenta. E o Bahia e os times lá de cima sofrem mais ainda por causa da logística, né? Sim. Então é Verdade, mais bem quilômetros andando num avião para se recuperar, sair de casa e voltar para depois para casa, enfim, isso aí tudo também, com mais jogos que eles têm, acaba pesando mesmo nessa reta. Vamos mostrar para vocês aqui na nossa tela uma arte que a gente preparou do jejum do Bahia contra o Flamengo. Tá aí para vocês, tá? Olha ali, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta linha da nossa tela, a sequência invicta do Flamengo é de 12 jogos contra o Bahia. A última vez que o Bahia venceu o Flamengo foi em agosto de 2019. Faz bastante tempo que não consegue triunfar sobre o rubro-negro. Mas eu quero perguntar para vocês sobre uma outra questão, que lições o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo podem inspirar o Rogério Ceni para esse duelo. O que desse duelo tão tático, tão intenso contra o Cruzeiro, o Ceni pode tirar de lição para, de repente, fazer frente a esse poderoso Flamengo? Tá bem, né, Beli? Disciplina, né? Só que o Cruzeiro consegue fazer isso de uma maneira muito consistente. Todo adversário do Flamengo tem que fazer isso também. É um ponto que sem bola você não consegue. Então, o que anima a gente para a reta final do campeonato é que você percebe um Cruzeiro que está preparado realmente para brigar por essa conquista. O Bahia, ele já não tem essa mesma característica, então ele precisa mais da bola para ele jogar, sofre-se um pouco mais sem bola. Então o que esse jogo do Cruzeiro traz para mim vendo é essa parte sem bola mesmo que o Flamengo jogue fora. Disciplina tática, né? Acho que o comportamento, o Alex falou muito bem, o comportamento do Bahia sem a bola é o que vai direcionar, nortear um pouco o resultado dessa partida. A gente sabe que o Flamengo é um time que gosta de ter controle, é um time que roda muito bem, encontra muito bem os espaços, tem muita qualidade, né? Tem muito refino técnico em todas as posições, em todos os setores do gramado. Então é um duelo muito grande, é um desafio muito grande para o Rogério Ceni, dentro de todos os desfalques que ele tem. Manter a intensidade do Flamengo é muito difícil, muito difícil. Agora, o comportamento sem bola, a forma como essa equipe vai ter disciplina tática para frear esse Flamengo e, ao mesmo tempo que frear sem bola, com a bola, vai ser extremamente oportuno, extremamente objetivo, é muito difícil. Você encontrar esse equilíbrio, poucos são os times no Campeonato Brasileiro que conseguem isso. O Cruzeiro é um deles. O Cruzeiro é um deles, que sem bola se porta muito bem, quando recupera, acelera, transiciona em velocidade. Vive um momento bom também com incomoda, a bola. Exato. Né? E incomoda a equipe adversária dessa forma. Eu acho que vai exigir muita disciplina tática dos dois jogadores do 100 minutos para jogar é muito tempo. Então a diferença no futebol não é se eu faço 10, 20 minutos bons e nos meus momentos ruins ainda eu tenho um goleiro que vai estar iluminado e tal. Você precisa realmente, no alto nível, você precisa jogar a maior parte do tempo contra essas equipes. Você tem que fazer a maior parte do tempo num jogo que, a princípio, você não vem fazendo. E tem uma coisa que o Rogério Ceni não vai poder dizer que acontece, é a tal da ligação direta, né? Teve essa provocaçãozinha no jogo contra o Palmeiras. É isso aí. E aí, essa polêmica tomou conta e tudo mais, inflamou ali de um lado. O Abel não entrou, né, no revide, digamos assim, não quis responder, mas ligação direta o Flamengo não faz. A bola é pé em pé até chegar no seu objetivo, que é fazer o gol. E tem um outro ponto, que é o gramado também, né, da Fonte Nova. Foi muito questionado pelo Palmeiras e, segundo a gerente que cuida do gramado, a Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova, ela garantiu, em uma entrevista aos nossos colegas do GE. Globo, que o gramado está em condições para esse jogo do domingo. Ela disse que vai estar apto para o jogo do Flamengo, principalmente respeitando todos os parâmetros técnicos,
como atração, umidade, altura de corte e compactação. Essas foram as garantias para esse jogo. Com ele. Veremos. É com ele. O quanto prejudica, O que você vai perguntar é pra ele, que o cara aqui Mas se a gente for ver, o estádio lá, ele não tem um gramado bom. Né? É um dos do Brasil, que você pega ali, você pega Castelão, não tem um gramado bom. Você vê, o Grêmio sofria com o gramado, comprou o estádio, agora ele investiu e consegue ter. E nesse jogo especificamente do Palmeiras, choveu muito, a água cobriu, aí não sei se tem problema de drenagem. De drenagem, porque às vezes se você demora muito tempo para trocar o gramado, ele não drena. Se você demora e não investe para você descompactar, você também não vai drenar. Então tudo acaba vindo. E aí você fica com um piso muito ruim e a grama também não vem. Aí você vai jogar, tá meio enlamaçado. Escorrega muito, né? É diferente de quando você tá com a grama, a umidade tudo certo, e a bola ela corre um pouco mais por causa do spray. Mas é óbvio que não vai ser um campo perfeito, mas não por causa da chuva. É porque ele já tá machucado esse tempo todo. Mas já vai estar menos ruim, vamos dizer, do que estava contra o Palmeiras. Mas daí, galera, então hoje aí o Flamengo enfrenta o Bahia, 6h30, manos, vamos torcer aí pro Flamengo sair com a vitória, né? Muito importante sair com esses 3 pontos aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião. Pra mim, 2-1 Flamengo. Beleza? Se inscreva no canal, saudações rubro-negro, uma boa semana a todos. Valeu!